Olá, mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo. Estamos lendo No Mundo Maior. André Luiz e Chico Xavier nos falam sobre a vida no mundo espiritual. Vamos ver hoje o capítulo 8, no Santuário da Alma. Noite fechada. Calderaro e eu penetramos na casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes e a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos perispiríticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. É o caso do menino paralítico. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, epilepsia. As ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam em definitivo o império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios de modalidades várias. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles 3 corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que miríficos fios de luz entrelaçavam, o assistente amigo comentou com oportunidade. A família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são, de esperar, maravilhosas edificações. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O cavalheiro, com um sorriso feliz do trabalhador, que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou. E você, Marcelo, continua bem?
Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado, alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões nas quintas-feiras. Tem voltado aos ataques noturnos e epilepsia que ele tem. Não, a proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas. Sinto que passo cada vez melhor, que me esforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assalto-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. O jovem sorriu e esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes da mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo ao meu bem-estar. Os ouvintes entreolharam-se, contentes, e o entendimento íntimo continuou, edificante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou. Certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente, vividos em paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder, de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muita vez os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada à colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, serviciando-lhes as organizações perispirituais. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistissem os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo. Porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Então, quando o culpado tem remorso, ele se liga ao que ele deve. Então, o devedor e o credor ficam amarrados pelo remorso. Sentimentos de culpa e remorso não resolvem a situação. O que resolve é a ação para corrigir o problema. Continuando. O nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelavam-no, assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer então dizer que o fenômeno epileptoide, de epilepsia, muito raramente ocorre por meras alterações do encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça. Elucidou o assistente, cortando minha observação reticenciosa. E geralmente é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, ações reflexas. Longe vai o tempo em que a vazão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões
exteriores. Longe vai o tempo em que a vazão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais, e se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis. Clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde o remoto passado. Foi socorrido e amparado, indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. E conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente, renasceu estreitando em laços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se, desde menino, pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquilo, embora continuadamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas ao topar com alguns dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção, sob a vigilância dos pais, e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiam-lhe as chamadas convulsões epilépticas, com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários. Refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, nós já aprendemos, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou destarte a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando por isso mesmo a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males, sem os combater nas origens.
O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vencendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito, após afluir a mente em pensamentos de paz e gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Mostrava o jovem profunda lucidez, abraçado a nós ambos, com inequívocas demonstrações de alegria, comentava suas esperanças no porvir. Expôs no ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Referiu-se, para admiração minha, às atividades de nossa colônia espiritual. Indagou das minhas impressões de nosso lar, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. E a conversação a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão os míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma, qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras. Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam o cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e desprendendo-se célere de nossos braços, correu desabalado, retomando ao corpo. Quis detê-lo penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato, não pude, porém, fazê-lo. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou: deixa-o, André, acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras a pequena distância, prosseguiu esclarecendo. A simples reaproximação dos inimigos de outra época alteram-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos, nas esferas inferiores, e busca apressar do corpo físico a maneira de alguém que se socorre no único refúgio que dispõe em face à tempestade iminente. Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado em contorções. Abracei-o como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou, sem contudo cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação, se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e emergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras açoitavam pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio e, por fim, cedendo, baldas de energia.
Enquanto isso, Marcelo espírito contorcia-se em angústia, justaposto ao Marcelo forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Após detido exame, indaguei a Calderaro. Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve dominou a desarmonia, envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas. O desastre não chegou a termo. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade cerebral, qual praça de tumulto, logo descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa, normalizaram-se as vias de tráfego. O sistema endocrínico regressou à regularidade. As redes de estímulo restabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada do corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz no aconchego do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembra-se dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não? Recordava-me, sim, da famosa experiência com os cães aplicada a fenômenos outros. Pois bem, prosseguiu Calderaro, bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos, aos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara. Logo após a perda do vaso físico, num de seus períodos mais intensos de queda espiritual, em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Então, ele lembrava do fato, retomava o processo, por ter sido um hábito do passado. Esse é o processo de Pavlov. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constitui uma região perispiritual em convalescença, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se aos violentos choques psíquicos com que as emoções se lhe desvairaram, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos. Assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam, então, essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual àquela que lhes incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos destarte o grande mal de sintomatologia aparatosa,
determinando as convulsões nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente a uma troca. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendia agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Vou repetir. Compreendia agora a impossibilidade de uma psiquiatria médico-físico sem as noções do espírito. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas, psicologistas, disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer, Charcot, Pinel e Broca desfilaram ante minha imaginação enriquecida de novos conhecimentos. A interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que, desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhes os conceitos. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou: impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mistério intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, epilepsia, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados, lá de Pavlov, não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem, facilmente viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina. Eu acho que eu vou ler de novo. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele, o Marcelo. Temos milhões de pessoas irascíveis, que são raivosas, que estão sempre perdendo a paciência, que pelo hábito de se encolerizarem, de terem raiva facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epiléticas que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou a metrazol. Não é? Tudo começa com uma pessoa raivosa. Você vai agravando e ficando com a mente doente, nesta ou na próxima vida. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas, no rameirão da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, estará engrandecendo os celeiros de si mesmo, em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio
íntimo. Ao topar com irmãos nossos, sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável, para assisti-los com êxito, rememorar as origens das perturbações que os molestaram. Isso se fará não a golpes verbalísticos ou de psicanálise. Isso não se fará a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse, fitando humildemente Calderaro, fraquejei e caí. Oh, não, exclamou o orientador afagando. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando Calderaro, reconhecidamente inquiriu: acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Não, os hipnóticos são úteis só para a áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência, já que acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo em zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, compelindo-te, por isso mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. O rapaz osculhou-lhe a mão, o rapaz beijou-lhe a mão enternecidamente, e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E acariciando-lhe os cabelos, acentuou: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que não te suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque o nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com Cristo. Trabalhemos com Ele, para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se for um filho, de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto o seu corpo físico repousava tranquilamente. Meus amigos, por vezes o capítulo se prende a termos médicos, fisiológicos, e isso pode cansar alguns de vocês. Mas a gente percebe que isso acontece porque a obra não é só para nós, pessoas comuns, é também para médicos. Esses capítulos são também dedicados àqueles que cuidam de pessoas com essas patologias. Então, André precisa falar nesses termos para que essa obra seja aproveitada melhor, não é verdade? Então, vamos ter paciência.
quando esses assuntos ficarem um pouco ásperos para o nosso entendimento. Vamos o que a gente pode conseguir. Primeiro, disse mais uma vez Calderaro: há muito tempo assisto Marcelo. Depois de tantas leituras, podemos dizer que o suporte espiritual está presente sempre que necessário e, de alguma forma, merecido. Nos compete sermos sempre gratos e merecedores. Quem semeia ajuda o próximo sempre e será merecedor de socorro. Então, a gente tem que ser bom, generoso, fraterno, protetor com as pessoas, para que a gente mereça também esse carinho do plano espiritual. 2. Calderaro chega agora à casa de Marcelo, caso muito diferente da criança do capítulo anterior. Marcelo, já liberto dos dramas mais difíceis, e nesta encarnação, pois são necessárias várias, já está apenas com danos mais leves. Marcelo não está na condição do menino que nós vimos no capítulo anterior. Marcelo já tem capacidade de se libertar, de subir, de estudar, de se aperfeiçoar. Já passou a parte mais difícil. Vou ler de novo para Marcelo, já liberto dos dramas mais difíceis, e nesta encarnação, pois são necessárias várias. Já está apenas com danos mais leves, fruto ainda das lembranças gravadas no perispírito. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Lembro mais uma vez que as letras em amarelo são cópia fiel do texto. 3. A família de Marcelo estava reunida em momento de prece e o espírito protetor do lar, daquela família, convidou Calderaro e André a se juntarem ao grupo e relata: se prestavam aos irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios de modalidades várias. Ou seja, a reunião doméstica, além de beneficiar diretamente a família, ainda ajudava a evangelizar, a dar suporte a recém-desencarnados que ignoravam a vida espiritual. O evangelho no lar deve ser rotina nos lares de todas as religiões. O culto em família. Foi assim que Jesus ensinou, era assim na casa de Pedro. Paulo de Tarso fundou várias, o que ele chamava de igrejas. Então a família se reunia com amigos para estudarem o evangelho. Então o evangelho no lar é feito há quase 2000 anos, não é? De forma tão salutar. 4. Calderaro detalha o passado doloroso de Marcelo, seus erros, situações difíceis com que ele cobrava justiça. Marcelo demorou muito nessa situação, pois o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Concluímos que sentir culpa ou remorsos não resulta em benefícios para o ofensor ou o ofendido. O que é necessário é o restauro do equilíbrio de uns e outros, o perdão e a renovação. Então, essas pessoas, nós todos, precisamos perdoar o que nós sofremos e nós precisamos nos renovar para não errar novamente. Culpa e remorso é sentimento perdido. Vamos lá. Longe vai o tempo em que a vazão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. O céu e o inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Está claro que o que a gente chama de céu ou inferno não são lugares, mas estados mentais. E leva tempo para que se modifiquemos o nosso padrão mental, para nos livrarmos das dores internas. Tempo esse que depende do esforço de entendimento do passado e propósitos sinceros de retificação. Mas quando a gente está mergulhado na situação, é como quando a gente está se afogando numa piscina, num lago. A gente fica em desespero. Então precisa a gente se repor a mente, centralizar
e planejar uma saída da situação com propósitos sinceros de retificação. 6. Marcelo, apesar de já ter se libertado dos maiores dramas, tinha ainda cicatrizes do que viveu durante o tempo junto de seus adversários do passado. Apesar de estar acompanhado de André e Calderaro, se desequilibrou completamente ao ver 2 de seus perseguidores, o que resultou em brusco retorno ao corpo adormecido e convulsões dolorosas. Explica Calderaro. Conservava-se desafogado dos imperiosos adversários. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Por isso repetia padrões do passado e voltava ao desequilíbrio. E conclui André, compreendia agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Vocês sabem quando a gente leva um susto qualquer? Lá quando é criança. Um estouro, uma coisa qualquer que a gente presenciou. Muitos anos depois, quando você escuta um estouro, você não sente aquele aperto no estômago? Achando que aquele fato vai acontecer outra vez? É o que acontece com o Marcelo e tantas outras pessoas. Quando ele sentia que aquele fato ia acontecer outra vez, ele sofria o dano, ele tinha o medo e voltava à situação. Esse é o que explica Pavlov com o reflexo que ele estudou com os cães. Ficamos por aqui. Eu deixo o meu e-mail aqui agora por escrito, ou meu contato no Facebook, para que a gente possa se comunicar. Então, vocês podem escrever aqui embaixo, na área de comentários do YouTube, como podem escrever para mim, me encontrar no Facebook. O importante é a gente estar em grupo, estudando, aprendendo. Corrijam alguma coisa que eu tenha errado, que eu não tenha entendido bem. Vamos nos ajudar mutuamente, que só assim a gente pode crescer. Um abraço muito forte, até o nosso próximo capítulo.